mais um Fala aí, doutora Paty, a primeira pediatra com videocast, podcast em formato de vídeo do Brasil. Agora, final de ano, momento de festa, tô até aqui hoje de Mickey Noel e a gente vai trazer um tema para falar para vocês sobre essa pandemia, o que mudou, o que não mudou na relação dos pais. Vamos bater um papo e hoje eu trouxe aqui meu amor, Derek Faria. Oi, de volta, né? Já tava com saudade de gravar. Pois é, me abandonou nos últimos, mas está de volta agora. Tava cuidando literalmente da garganta, então precisava voltar, precisava me cuidar e minha saúde tá agradecendo por causa disso. Mas tava com saudade de gravar e que bom de falar de um tema que eu reflito, acho que não digo que eu reflito sobre isso diariamente, mas quase sempre nos últimos 2 anos paro pra pensar. Essa pandemia veio, mexeu com a gente de uma forma, mudaram os nossos hábitos, nosso jeito de pensar, os nossos valores mudaram. Mas vamos indo mais específico assim, o que mudou, indo lá pro começo, lá 2 anos aí, o que mudou na rotina das famílias, das crianças? O que você tem enxergado aí ao longo desses últimos 2 anos? Muita coisa. Os efeitos colaterais da pandemia é o que mais me preocupa, eu e outros pediatras, né? No começo, aquele pânico de querer saber, meu Deus, vai pegar as crianças, não vai, o que vai acontecer, o que vai... Graças a Deus, as crianças se livraram dessas, foram pouquíssimos casos, mas a gente estava sempre preocupada com o pós, né? Porque no começo era, são só 15 dias, é só um mês. 15 dias. Só 2 meses de isolamento, e a gente teve muitos impactos. Primeiramente, eu vou falar das crianças, né? Sim. Então, assim, a gente tirou o que mais precioso das crianças, que é o social, né? Nós vivemos em sociedade, então as crianças pararam de conviver. E assim, você vai falar, a gente também parou, mas eu tenho 34 anos, eu ficar 1 ano e meio convivendo menos com as pessoas, tudo bem. Agora, e uma criança de 1 ano e meio? E não só isso, nós adultos já encontramos formas de suprir isso. A gente pode até entrar num debate se é melhor ou pior, se é válido ou menos válido, mas a criança está descobrindo e parece que isso não só intensificou, como acelerou até o processo de de usar mais tecnologia da parte delas, inclusive. Então, porque assim, nós, quantas vezes aí não fizemos reunião com os amigos, abrimos um vinho e a gente ficava na câmera, né? Cantando parabéns, fazendo as festas. Nossa Senhora. Né? Quantas vezes a gente não fez isso, mas as crianças não tinham essa opção. Então, assim, no começo a gente não sabia o que ia acontecer. Então, foi tirado, né, da escola, ninguém avisou elas o que ia ser, o que ia acontecer, falando das mais velhas. Não, você vai voltar para ver a tiazinha e o amiguinho. Volta para dentro de casa. No começo, os pais estavam lá em casa, né? Muitos em home, mas muitos pararam de trabalhar mesmo e davam essa atenção para a criança. Mas também era uma atenção que as moças que limpavam a casa não iam. Então, os pais tinham que cozinhar, tinham que lavar a roupa, tinham que arrumar tudo, assistir com o filho as aulas online, tinham que ficar de home office e o estímulo que acaba uma hora, né? Tanto que você vai inventar com essa criança? Tinha que ter a criatividade, assim, afloradíssima. Nossa, eu lembro no começo da pandemia que eu fiz vários vídeos, eu mandava para o pessoal opções de interagir as crianças em casa, mas uma hora chega, né? E uma hora o trabalho começa a demandar de novo. Então, todo mundo voltou aí no trabalho full e aquela criança lá. Só que a criança, ela não entende. Quando o pai vai trabalhar, a mãe dá tchau, sai de casa e volta à noite. Agora, o pai virar para o seu filho, os mais velhos, 7, 8 anos, ok. Mas e uma criança, você virar para o seu filho de 1 ano e meio, falar, não, ó, se trancar no quarto, seu filho sabe que você está trancado no quarto e não quer dar atenção para ele? E aí eu fico pensando... E até sei que foi um dos episódios aqui que você gravou, que isso intensificou o uso de tecnologia. E aquilo que já não era bom, piorou, porque você teve que exponenciar, você tinha que trazer distrações. Infelizmente, não era o mundo ideal, depois até vou perguntar algo sobre isso pra ti. Não era o ideal, mas o uso de tecnologia veio assim, fortemente, muito mais do que eu desejava. Com certeza, porque a gente perdeu os limites, né? Então, assim... Eu não julgo os pais que deram tela, porque era o que tinha, né? E precisava das telas. Então, assim, você acha que uma mãe com 2, 3 filhos em casa tem um computador para cada filho para assistir a aula? Imagina. Né? Então, quantas crianças deixaram de assistir a aula porque não tinha?
ou a mãe usava o único celular para as suas reuniões e não conseguia. Os professores tiveram que se virar nos 30 aí de mudar para online, né? Então, assim, você dá uma aula de uma faculdade online, ok. Agora, uma aula que você tinha que interagir fazendo uma massinha lá com a criança. No nível pedagógico, assim. Né? Como fazer isso com a criança? Como manter a atenção da criança, tipo, na tela? Então, assim, por mais que a gente tivesse uma tecnologia, se tivesse aí vários computadores em casa e tudo isso, você manter a atenção dessa criança. Então, assim, aula online, primeiro, segundo mês, ok, muita gente, mas depois caiu o rendimento. Ninguém prendia mais a criança. Quantas crianças não enganaram os pais, né? Porque os pais estão trabalhando, aí você falava, não, assiste aí a aula, filho. Desliga a câmera e... Tava dormindo, tava fazendo outras coisas. Isso que a gente nem tá falando aqui em camadas mais desafiadoras, mais pobres, até a gente pode dizer que se a gente for para esse lado, então, não os teve desafios aula, são né? multiplicados ainda. Não teve aula. A evasão escolar, obviamente, isso a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas cresceu, ainda mais nessa faixa, em níveis absurdos, assim. Evasão escolar aumentou a taxa de violência física e violência sexual, né? Porque, assim, os pais dentro de casa, sem paciência, com o filho demandando uma atenção sem poder sair, muitos pais aí, né, nervosos, estressados, acabava descontando nos filhos. Então, temos dados, eu não sei falar agora de cabeça, mas nós temos dados falando do aumento da violência, né, doméstica em relação a isso. Violência física, violência sexual, porque as crianças ficaram mais expostas. Muitas crianças que dependiam da escola para comer, né, que não conseguiam comer dentro de casa e a única refeição do dia delas era na escola. Foi tirado isso das crianças. Isso na classe mais baixa. Classe mais alta. O que foi feito no começo? Os pais não tinham tempo de fazer comida para todo mundo. Taca ali, né? Delivery. Taca ali, fast food. Congelados, industrializados. Então, o que eu vejo hoje em dia no meu consultório? Todas essas crianças, gente, 80% dos meus pacientes estão com o colesterol aumentado, o triglicérides aumentado. Não fazia atividade física. Então, aquela criança que brincava na rua, que ia lá para futebol, para natação, parou de ir. Criança sedentária, comendo muito. Acabou. Né? Então, assim, aumentou muito, alterou muito esses exames. Aí você pensa, tá, e o sono dessas crianças? Né? Porque os pais... acordou tarde e deixa dormindo. Aí a criança não dorme à noite. Então, alterou tudo, bagunçou toda a logística da família. E quando você vai ver numa consulta assim, essa criança está de ponta cabeça, literalmente, assim, de tudo mudado, sono, qualidade. Mas, sabe, eu queria trazer uma reflexão, queria saber por que você enxergou disso. Porque a vida moderna, vamos dizer assim, diz que os pais estavam muito distantes, trabalhavam por longas horas, não só o pai, a mãe também, os filhos... às vezes com babá ou sozinho, e muitas vezes só tinha aquele contato da noite, assim. A pandemia veio e tirou essas barreiras, aproximou, todos se juntam, ou seja, aquele desafio que aquele pai, que aquela mãe tinha de não tenho tempo, eu trabalho muito, só vejo à noite, quando eu vou pegar na escola, vou levar para outro lugar, ou no intervalo do trabalho, assim, acabou. Por mais de um ano, pelo menos, isso ficou, essa barreira quebrou. Você acredita que isso foi uma bênção ou que por trás disso, ainda assim... faltou alguma coisa? Não, eu acho que teve muita coisa bacana da gente tirar disso, né? É justamente isso, tipo, os pais, principalmente das crianças pequenas, né? De 1, 2 anos, você vê o desenvolvimento do seu filho. Então, quantos pais não perderam o primeiro passo, a primeira palavra, a primeira refeição do filho e tiveram isso agora? Porque o pai tá lá numa reunião, nossa, andou, ele vira pro lado e tá vendo. Eu acho que se aproximou muito para as crianças desse lado, foi muito bom, né? Essa aproximação com os pais... esse afeto, esse carinho, essa atenção, eu acho que isso foi incrível. Eu até sugiro aí, né, porque a gente sabe que a licença paternidade é de 5 dias, em algumas empresas, né, que a gente é amigo da criança, consegue tirar até 20 dias de licença paternidade, desculpa. De repente sugerir, né, durante 6 meses, os pais ficarem de home office, né? Já pensou? Seria muito legal, pelo menos eles conseguem ajudar aí, né, em casa. Ajudar não, né? Ser pai, né? Não é ajudar, é o ser pai, ver esse momento, né? Ver esse desenvolvimento. Mas eu acho que isso foi uma das coisas boas, mas a gente colocou a criança numa bolha, né? Então, assim, muitas ainda estão, tá? Apesar da gente estar aí
já vamos falar sobre isso, né? No final da pandemia, no meio, vamos ver o que vai rolar A aí, gente né? não sabe quando esse episódio for pro ar se vai ter uma nova letra do alfabeto grego, alfa, beta, ômicron, gama, enfim. O que a vai gente ser... fala isso um pouco mais adiante. Mas o que eu fiz essa reflexão porque, embora a gente tivesse tempo, eu fiquei pensando se os pais acabaram tendo tempo de qualidade. Porque, como você falou, acaba se enfornando e as demandas são reuniões. Os pais conheceram muito alguns termos que eles nunca conheciam, que era Zoom, Microsoft Teams e aplicativos de reunião. Uma nova rotina que para muitos era diferente. Eu trabalhei muito de home office. Se eu tivesse nesse quadro, talvez eu me entendesse mais, que eu sempre fiz muito isso. Não sou pai ainda, mas fico pensando porque tem gente que isso foi um choque, foi uma ruptura muito forte. E nós, seres humanos, embora nós somos muito adaptáveis, a gente se adapta muito rápido, a gente leva um tempo. Alguns mais, outros menos. Fico pensando se, mesmo com tudo isso, se a qualidade foi aquilo que se imaginava ou se ainda assim teve problemas aí. O que eu vejo, assim, eu não tive home office, né? Eu fiquei 3 semanas só enquanto estava no Covid, mas continuei todos os atendimentos com projeto. Mas muitos pais me referem que eles trabalham mais de home office do que se estivesse numa empresa, né? Porque, assim, você tem empresa, tem hora para chegar, você tem hora para ir embora e acabou. Ninguém no ônibus, no trânsito, continua trabalhando. E o home office não, você está lá, é só ligar o computador, é só mais uma reunião, é só mais 5 minutinhos. Então, realmente, a qualidade tem que ver isso, porque muitos não souberam colocar limite. Né? Então, a gente fala muito aí da disciplina do home office, né? Teve muito psicólogo entrando, dando dica. Acordou, toma café, troca de roupa, coloca a roupa do trabalho, fica na frente do computador. Hora do almoço, tira a roupa, bota o pijaminha, dá uma descansada aí, dorme uma horinha, bota a roupa de novo. Porque no começo a gente não sabia lidar com home office, né? Então, era gente... quantas pessoas fazendo reunião de pijama, sem comer... são 7 horas da noite, não, vou fazer mais 2 horas, e não colocava limites para isso. Porque é muito mais difícil você desligar o computador do que você fechar da empresa porque você tem que ir embora. Exatamente, teve que se repensar e se remodelar. E por falar em se remodelar, indo para um outro aspecto desse momento aí, porque foi as nossas rotinas como um todo. Tudo bem, nós vivemos um período que o sair de casa era quase que negociado, assim. Mas quando nós começamos a sair, mesmo já além dos cuidados básicos, a gente teve que mudar algumas coisas. E eu nem falo pelo simples uso de máscara e tudo mais, mas a gente começou a mudar os nossos hábitos, se higienizar, tira o sapato, deixa o sapato fora, tira a roupa, deixa a roupa lá fora, ou não, trago a roupa, bota a roupa no saco, põe pra lavar. Eu lembro que no começo, caramba, o que eu faço agora? Mercado. Pessoas, e sei de pessoas que fazem isso até hoje, quase 2 anos depois, que a pessoa pega um spray de álcool gel e fica jogando na sacola até hoje. Todos os industrializados lava, esquenta, enfim, uma série de coisas aí. Olhando agora que a gente está num outro nível opiniões à parte, entendemos tudo isso, a gente está num outro momento. O que você acha que desses hábitos adquiridos de lá atrás, o que vai perdurar, o que nós vamos usar mais, assim, conviver mais com esses novos hábitos? Eu acho que essa questão no começo foi muito importante, porque a gente não sabia realmente, né, esse vírus, como ele se portava, se ele ficava em superfície. Eu lembro de uma época que a gente estava noiado no elevador, né, quanto tempo que ficava dentro do elevador, então se você entrasse com alguém que acabou de ter... Nas diferentes superfícies, na madeira, no piso, fizeram no vários metal. estudos. Eu lembro no consultório, eu tirei todos os brinquedos, eu tirei tudo, eu atendia de escudo, óculos, avental, porque a gente não sabia como que pegava, né? Aí foram os estudos mostrando que não fica em superfície, então assim, não precisa todo esse excesso aí de preocupação, mas o que eu acho que vai ficar vai ser o álcool em gel, né? Eu não acho que nós vamos ficar que nem os orientais, que depois da gripe aviária lá, tem gente que usa máscara aí o tempo todo, né? Onde vai. Eu não acho que vai chegar nesse ponto, mas eu acho que vai mais um aninho aí a questão da máscara, tudo, ainda mais com essas novas variantes que vão vir durante um bom tempo. Eu acho que a gente só vai conseguir se livrar disso com a vacina, com a vacinação, que é muito importante, gente. Muitos países aí ainda se recusando a vacinar,
muitos não chegando, muitos que estão com vacinas vencendo e ao invés de doarem para outros países, estão jogando vacinas no lixo. Então, acho que isso é uma parte bem polêmica. Graças a Deus, nós brasileiros, eu falo, né? País pobre, a gente de graça até injeção na testa, né? Mais do que isso, Então, nosso país é um país com conceito de vacinação muito sim, forte. nós temos cultural, mas por quê? Porque a gente tem essas doenças, né? Então, a gente tem aí sarampo, tem cachumba, tem rubéola, tem tudo. E se a gente não febre amarela, se a gente não vacinar, a gente pega. Só que esses... Exato. Só que tem os países aí, dizem de primeiro mundo, como eles não têm essas doenças, eles não têm a cultura do vacinar. Eu tenho paciente na Europa, é muito difícil conseguir as vacinas que a gente fala que são de rotinas da criança, né? Aqui não, aqui se a mãe não levou o filho para vacinar, o agente de saúde toca na casa dela e manda ela ir para vacina. E liga na casa dela e cobra a vacina. Isso no Brasil é incrível. Os agentes de saúde, nesse caso aqui, são anjos porque eles atingem locais que a gente sabe que de uma situação normal de um PS não tem, mas esses agentes vão e fazem. Com certeza. E chegam tão longe assim. Isso é incrível. Sem entrar em questões de qual vacina que foi melhor, qual tomar agora. Eu só tenho a agradecer desde a primeira vacina. A minha primeira dose foi em janeiro, né? Daqui a pouco vai fazer 1 ano que eu tomei a primeira dose. E graças a Deus que chegaram essas primeiras vacinas, porque foi o que protegeu, né, a gente, principalmente os profissionais de saúde que estavam na linha de frente. Exato. Se é melhor, se não é, gente, tem que vacinar, né? Então os estudos mostram, né? A realidade está aí, os gráficos estão aí. E muita gente ainda, eu vi um caso de um cidadão, acho que foi na Irlanda. Não, eu vou provar se isso existe mesmo. Não vacinou, foi para balada, no meio de um surto agora, esse mês. Morreu, entendeu? Tipo, ele quis provar o quê? Pra quem? É curioso agora, Entendeu? a gente indo para um outro ponto, a gente fala para os adultos, que é fato, doenças vão, doenças vêm, nosso corpo, por mais que ele é incrível, e principalmente a parte imunológica, ele consegue se defender rápido, ele precisa de algumas ajudas, que é onde as vacinas vêm e ajudam a se preparar. E as crianças e adolescentes? Porque a gente entende que é uma fase que a criança, ela aprende. Acho que não só ela aprende racionalmente e emocionalmente, mas também biologicamente, onde ela vai descobrindo, até quando a gente fala na introdução alimentar aí, que tem aquela famosa janela imunológica, ela aprende e tal. Como a gente aborda as crianças no que tange essa proteção e imunização? De vacina? De vacina, do cuidado, mas basicamente isso, de vacina. Não, eu quis entrar nessa questão dos adultos porque eles são responsáveis pelas crianças, né? Então, assim, se a cabeça do adulto não entende a importância da vacina, a criança não vai lá no posto sozinha vacinar, né? Então, assim, tanto do Covid quanto das outras vacinas. Principalmente das outras vacinas que já tem o SUS, anos, é incrível, né? que... Exato. Eu digo das crianças porque das crianças dá ter um calendário vacinal muito bem estruturado. Então, quem segue esse calendário vacinal é uma criança que vai não sofrer de doenças que há décadas atrás... Sarampo, né? Sarampo estava erradicado no Brasil durante anos. E faz 2 anos voltou com surto de sarampo. Tudo bem que a gente teve a questão da fronteira aberta, mas assim, se toda a população tivesse vacinada, ninguém pegaria o sarampo. Mas o que acontece? Existe a galera aí da política, né, anti-vacina, que não querem vacinar, porque a criança tem que decidir depois se ela quer ser vacinada ou se ela não quer. Não querem vacinar porque não confiam na vacina. Não querem vacinar porque tem um metal dentro da... Gente, essa parte do metal eu fico chocada. Alimentos industrializados enlatados têm muito mais metal do que a vacina, entendeu? É minúscula a quantidade. E é necessário, é isso que o pessoal não entende. Há quantos anos existe, né, as doenças, há quantos anos existem essas vacinas, quanto que a gente já erradicou, a gente tem que agradecer. Mas não, eu quero entrar nisso por quê? Porque a criança até os 18 anos, ela é do Estado, ela não é do pai e da mãe. Então, assim, o Estado, se vê se tem alguma coisa, tanto que a gente entra aí, né, com o juizado de menores, com isso tudo, se o Estado vê que tem maus tratos, tem alguma coisa, ele consegue pegar a guarda dessa criança. Sim. E a vacina acaba sendo, né, porque assim, você deixar a criança optar se ela quer ou não, ela não tem o direito de optar se ela quer ou não, até os 18 anos.
Mas aí entra na polêmica da gente não pode forçar. Então, a gente não pode entrar na casa de uma família e falar assim, olha, vamos vacinar seu filho à força. Não existe isso. Mas aqueles pais são responsáveis por essa criança. E aí, depois, se essa criança pegar alguma coisa, entendeu? Os pais acabam sendo responsáveis até juridicialmente. Exato. Eu, como pediatra, posso ser responsável também? Eu não orientei? Então, assim, quando chega um pai que fala que não quer vacinar no meu consultório, eu oriento e escrevo no prontuário. Eu oriento, escrevo no prontuário e reforço toda a consulta, mas eu não posso obrigar essa criança a ter, eu não posso mandar ao juizado. Não dá para ser uma coisa compulsória. Não dá, mas assim, existe um projeto de lei para isso, de obrigar as crianças. O que a gente tenta contornar a situação? Então, escola, não entra criança na escola se não está vacinada. Sim. Então, tem muita criança aí, chega com 2, 3 anos, ai, doutora, eu vim fazer aqui as vacinas estão atrasadas, quais que estão? Eu falei, mas por que não vacina? Ah, não, mas é porque agora eu preciso ir para a escola, então eu vou vacinar. Né? São gatilhos que, por um lado, eles cercam, porque eles obrigam para você ter acesso a uma coisa, você dar algo em contrapartida. Por outro lado, mostra que se fosse algo por consciência, por entender que isso é importante, que isso vai fazer bem, porque isso é saúde, quer queira ou não. Vacinas que se provaram verdadeiramente ao longo do tempo, como essas doenças tradicionais assim, por falta, precisa ser obrigado, ao invés de fazer por livre e espontânea vontade, por entender que isso é importante. A gente está falando isso porque vai vir, né, gente? Eu acredito que ano que vem a vacina para as crianças, sim. Né? Já está tendo estudo aí na Europa, nos Estados Unidos. Eu acredito que vai ser e vai entrar no calendário. É a mesma coisa que a vacina da gripe, sim. Só para o pessoal entender. Todo ano tem que tomar? Tem, porque o vírus muta. Então, assim, todo ano eles pegam as últimas 4 cepas mais prevalentes do ano passado. Sim. Então, sempre entra H1N1 aí, H2N1, H3, eles fazem as mutações. Então, todo ano a gente toma a vacina da gripe, mas não é a mesma. Exato. Então, as pessoas ficam, já tomei no passado, não vou tomar de novo. Não, vai tomar, porque são os vírus da gripe do ano passado. Então, eu acredito que vai entrar no calendário aí do Covid pra gente. Vamos ter que tomar todo ano durante um bom tempo, ou já vai entrar na gripe. Mas assim, uma coisa que é importante, assim, com foco de prevenção, não com aquele foco de, não, tomei, nunca mais vou ter. Eu tenho enxergado, e por favor, você vai dizer, se vende uma visão de que não, eu tomo e não vou ter mais. E eu acho que, sinceramente, seria até uma arrogância nossa quando se trata de vírus, porque o vírus é uma partícula que ela é invisível, então a gente não enxerga, a gente não percebe, mesmo biologicamente falando. Então, quanto menos se espera, alguma coisa acontece e ele se torna diferente. Então, muda um pouco esse viés. Então, nós vamos tomar para nos protegermos. Nos protegemos da doença mais forte. Sim, né? Exato. É isso que a gente tem que deixar claro. Então, assim, é a mesma coisa da gripe. Quantas pessoas não falam, eu não vou tomar vacina da gripe, porque eu continuo pegando gripe? Gente, os casos mais graves. Exato. Que é o que eu enxergo da mesma forma. Essa doença, não gosto de citar, porque não faz. Essa doença veio para ficar. E eu entendo que quanto melhor a gente entender isso, a gente vai aceitar muitas coisas, inclusive as novas rotinas, inclusive a própria vacina, porque ela veio para ficar. Da mesma forma que a gripe veio para ficar, igual um resfriado, a gente vem e passa, a gente consegue lidar bem com isso. Mas colocar na cabeça que, não, isso aqui vai... É até ruim que depois encontra a própria vacina. A pessoa vai começar, não, eu vou tomar e acabou. Mas é por isso que tem que ser orientado o que é a vacina, né? Então, assim, a vacina, por exemplo, da febre amarela, antes a gente tinha que tomar a cada 10 anos. Agora a gente não precisa mais. Uma dose foi provado que não pega a febre amarela de novo. E tudo bem, os estudos mostraram isso. Exato. Se daqui a 2 anos pedirem pra gente vacinar de novo porque mudou a cepa, sei lá, a gente vai ter que vacinar. Então, isso que as pessoas têm que se conscientizar, porque muita gente, eu ouço muito isso. Eu não vou tomar vacina da gripe porque eu continuo pegando gripe. Eu não vou tomar a vacina do Covid porque eu vou continuar pegando Covid? Vai pegar Covid, mas você vai pegar os mais leves. Que nem quando saiu aquela porcentagem, né, que eu nem lembro qual que foi. Que, assim, aquele cálculo de que, se você tomar a vacina venhamos e convenhamos. É um cálculo esquisito. Mas é que não devia ter sido exposto desse jeito, entendeu? Então, assim, se você tomar a vacina A, você tem 100% de proteção contra doenças graves, mais 70% de proteção contra sintomas leves. Isso eu, como médico, entendo. E eu acho isso incrível.
Mas para um leigo vai falar, Ah, eu não mesmo vou me olhei, vacinar. falei, A gente imagina, discutia isso na época. Quantas e quantas vezes. Entendeu? Eu falo, por que eu vou tomar uma vacina X? E, por favor, não é porque veio do país tal, do país tal. Por que eu vou tomar uma vacina que... Só dá 70% de proteção. Não, vou esperar a boa. E aí o que acontece? As pessoas vão... brinca que é o sommelier de vacina. Então, mas há quanto tempo isso é exposto, só que ninguém nunca ligou. A vacina da gripe sempre foi falado sobre isso. E ninguém nunca foi atrás, ninguém nunca virou e falou, eu quero a vacina da gripe porque ela protege 100%, porque ela protege 70%. Mas é que entrou uma briga política aí, né? Então, assim, eu acho que isso que foi o mais pesado da pandemia foi essa questão política. Sem defender A ou B aqui, mas era um querendo atacar o outro e começaram a usar as vacinas para isso. Então, acho que isso é o que bagunçou a cabeça da população. E também o fato de que, assim, a gente entende que no momento de guerra, você fala muito sobre isso quando a gente conversa, no momento de guerra a gente tem que usar as armas que a gente tem, seja elas qual forem. E também a gente entende que as vacinas mais rápidas anteriormente levavam 3, 4 anos. Eu te falei, lembra no começo da pandemia? Eu falei, amor, desencana, não vai chegar a vacina. Em menos de 3 anos, nós Sim. não vamos ter vacina. Em um ano, menos de um ano, a pandemia começou em março, final de dezembro começou a vacinar. Considerando o Brasil, foi 9, 10 meses. Entendeu? Isso nunca teve na história. E aí as pessoas querem o quê? A melhor vacina da face da Terra? Mas será que justamente aí a gente talvez volte e a gente pode expandir esse microtema num todo, que é como as coisas são comunicadas. E aí que causam os grandes problemas. Porque assim, comunicação gera tanto a informação como a desinformação. E a mídia aí, né? Eu gosto quando fala de mídia, eu gosto muito de uma frase que diz assim que a mídia nada mais é do que os jornais nada mais é do que propaganda, só que cuidado, essa propaganda qual é o risco dela ser, ela sempre tem tendenciosa. Ela não é informação, é propaganda. Jornal, desculpa quem vê jornal, eu via e mudei muito meus olhos sobre isso. Jornal, veículos de comunicação não são mais informativos, são propagandas. Propaganda tem alguma coisa por trás. Com certeza. E, infelizmente, assim, isso eu enxergo que causou grande problema, não só pelas divisões que nós temos, mas justamente para promover uma sociedade mais protegida desse vírus aí. Exatamente. Agora, só para finalizar essa questão da vacina, eu queria agradecer a todos os pesquisadores, cientistas aí, o pessoal do Butantan, ao SUS. Eu tomei a vacina. E eu tenho que agradecer perante todos os meus colegas que receberam essa vacina no começo. Gente, a gente não está falando aqui o que é melhor e o que não é, mas foi o que salvou na época, e é o que a gente fala, era guerra, né? Então, assim, eu vi a diferença no começo, eu estive na linha de frente, eu sei a diferença que foi quando começou a vacinar. Então, vamos vacinar, galera. Não é hora de escolher, não é hora de ser o sommelier, né? Para os países que tá sobrando vacina aí, vamos doar para os outros países, gente. Eu lembro que na época a gente estava desesperado por vacina aqui, tinha uma amiga minha lá nos Estados Unidos, num evento, Sim. E tinha 4 bancadas de vacina, né? Das 4 Nova representantes em Nova York, e ela podia escolher que vacina que ela queria tomar. E eu falava, meu Deus, gente, dá essa vacina pra gente. E agora eu falo em nome dos outros países, olha o que está acontecendo aí na África do Sul. Né? Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de reportagem que você falou da mídia, tipo, vamos estudar, vamos ver atrás, né? Chegou uma nova variante. O que é essa nova variante, né? O que ela realmente representa? Até porque, até estava tentando relembrar que tem um termo, infodemia, que é a informação travestida de propaganda. E eu acho esse termo fantástico, porque a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, mas a gente nunca se dava muito conta. E que, infelizmente, quem tem interesse planta a informação ou a propaganda do jeito que quer. E o que eu acho legal, que você falou, lembrando desse cara, desses nossos amigos, mas que também me fez lembrar que, assim, mas o Brasil demorou para ter as vacinas e tudo mais. Que a gente sabe que não foi tão demorado assim, foi 2 meses depois do Reino Unido, que foi um dos primeiros, mas quando a gente para e pensa e olha os nossos números hoje, 1 ano depois, foi tudo muito rápido. Vou falar sobre mim, adulto.
Cara, eu achei que eu ia demorar muito mais do que eu demorei e tomei num prazo que me surpreendeu. Eu falo, meu... E olhando pessoas assim de outros estados, e isso acho que o estado de São Paulo foi rompante, foi incrível nisso. Pessoas da mesma idade que eu, que estavam tomando esses dias a segunda dose e eu já tomei minha segunda dose há meses já posso até agora com essa terceira dose aí, já podendo parar pra pensar e eu falo, como assim as pessoas pegam e olham, não tem vacina, como não tem vacina, gente? Não, gente, foi incrível. Pelo O amor SUS de tá Deus. de parabéns, o pessoal que trouxe a vacina, Sim. isso foi incrível. Todas as opções disponíveis. Exato. E, como a gente falou, não é que A é melhor que B, melhor que C, enfim. Só agradecer. Só isso já daria um outro podcast. O importante é a gente tivemos opções no começo, no meio e agora. E vamos continuar tendo. E vamos continuar tendo. Aproveitando esse gancho agora, parando um pouquinho aí, senão a gente vai fazer um podcast inteiro sobre vacinas, e não é esse o foco, da infodemia, né? Infodemia que você falou. Esse é um dos piores efeitos colaterais da pandemia, né? Gente, a cabeça de todo mundo tá pirada, né? Eu acho que assim, os psicólogos, os psiquiatras estão trabalhando aí mais do que nunca. Eu mesma, né, tive aí minhas crises de ansiedade, de pânico, nós todos né? somos afetados, Mas ninguém foi melhor que ninguém nisso. Mas assim, eu acho que teve as duas fases. No começo, quando a gente não sabia, né, que era aquele negócio de eu quero colocar todo mundo aqui num potinho e vou, tipo, proteger todo mundo. E o desespero foi quando surgiu o projeto. Pra quem não conhece, gente, eu fiz um projeto lindo chamado Corrente de Amor pelo SUS. Acessem o Instagram. Vamos colocar no izinho aqui, que tem um documentário extraordinário. Inclusive a pessoa que editou esse documentário, acho que mandou muito bem aí. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, assim, é um documentário que conta toda essa história. Foram mais de 400 mil equipamentos de proteção individual doados para 12 estados. Isso a gente começou primeiro em março. Até novembro a gente entregou tudo isso. Então, assim, foi incrível. E o que eu mais via eram as pessoas me agradecendo, né? Eu tive mais de 1.000 voluntários aí, elas me agradecendo que elas estavam ocupando a cabeça delas, porque a gente, dessa primeira leva, podemos dividir em duas, foi esse desespero de, meu Deus, tá todo mundo morrendo, eu vou ser o próximo, o que eu posso fazer para ajudar? Os profissionais aí, né, tipo, na cara, e aí a gente fez todos esses equipamentos, pessoas depressivas, pessoas perdendo seus entes queridos, né, aí no começo. E agora eu vejo que vem a segunda leva, né, disso tudo. O que aconteceu com a minha vida? Né? Então, assim, além das pessoas que perderam os seus entes queridos, sim, que eu acho que é o mais impactante aí, mas, assim, essa mudança, né? Então, assim, pessoas que saíram do trabalho, teve muito desemprego nisso. Sim. A parte da economia, né, quebrada aí. Então, quantas pessoas tiveram que se adaptar, procurar outros empregos. Muitos relacionamentos acabaram, muitos só aumentaram, né? Eu digo assim que momentos de crise só mostram mais do que aquilo que as pessoas já têm. Eu acredito muito nisso. A Sim. crise ela só revela, a crise não causa, a crise revela. Empresas que já estavam mal das pernas, a crise só veio para tampar o caixão. Assim, mas a gente tá falando mais de relacionamentos também, claro. Né? Então, assim... Relacionamentos também, muitos casais que se davam bem, por quê? Era aquele acordar de manhã, vai trabalhar, volta à noite... Cada um vai pro seu canto. Né? Cada um vai pro seu canto e tudo bem. Agora, essa convivência 24 horas por dia não é fácil, não foi fácil pra ninguém. Nós somos exemplo disso. Mas vai virar um casamento. Eu vou casar. E por que a gente diz que nós somos exemplo disso? Porque para nós mesmos a gente precisou entrar num novo momento. Eu não tava morando lá, mas eu passei um tempo lá e para nós como relacionamento foi muito importante. Isso, mas eu acho que isso foi o lado bom, mas a maioria foi o lado ruim. Então, assim, muitos casais separaram. Sim. Muitos, pensando agora nas crianças, né, no nosso foco aí do podcast, tiveram seus pais brigando, seus pais estressados, mãe indo para um lado, o pai indo para o outro. Muitos mudando, né, saindo das sociedades, indo para outros lugares. Essas crianças não entendendo o que está acontecendo, né? Por que meu pai está tão estressado? Meu pai era tão legal, porque meu pai chegava à noite e brincava comigo. De repente, Sim. Meu pai está gritando aqui comigo. Cadê aquela professora, tipo...
que eu via na escola e de repente eu não vi mais, eu chego, o meu amiguinho tá lá, mas meu amiguinho perdeu a mãe, meu amiguinho perdeu o pai, tipo, meu amiguinho não tem mais condições de estar na mesma escola do que eu, porque o pai perdeu o emprego. Sim. Como que é isso, né? Então, esse pós-pandemia, assim, pra mim, acho que o pior efeito colateral da pandemia é isso, é a cabeça de todo mundo e muito das crianças, né? Muito atraso de desenvolvimento. Então, assim, muitas crianças que deveriam estar falando antes dos 2 anos não estão falando porque não tiveram estímulos. E eu não julgo, porque os pais estavam lá em casa. Mas o estímulo é o mesmo de uma escola? Não é. Jamais. É o mesmo de estar com outra criança. Por quê? A criança ela vai lá e aponta, o pai vai lá e pega e faz. É aquela famosa diferença, né? A escola ensina, os pais apenas educam. Então, ter esse entendimento dá ainda mais importância sobre as escolas. Sim, e a paciência, né? Porque a gente sabe, tipo, uma criança, ela vai lá e aponta e o pai faz, pra ela é fácil, pro pai é fácil. Agora, uma criança, quando tá com outra criança e ela quer um brinquedo, ela vai ter que pedir pra essa criança, ela vai ter que se comunicar. E aí, a gente tirou isso. Quantas habilidades sociais que foram perdidas, ou não perdidas, mas retraídas nesse tempo aí. Então, a gente tirou isso delas, né? O falar, o desfraude, o andar, porque o estímulo não era o mesmo. A autonomia que levou mais tempo para acontecer, essas pequenas autonomias que, olhando o desenvolvimento como um todo, aí fazem tanta diferença, assim. Exato. E as crianças mais velhas que repetiram escola, um ano da escola, que não conseguiram acompanhar porque não tinham um instrumento, né? Não tinham o computador, o celular para acompanhar a aula, e os amiguinhos passaram de ano e ele não, ou passou de ano porque escola não reprova, escola não reprova, exato. E a criança perdeu o que ela deveria ter aprendido nesse ano, né? E porque assim, gente, a escola voltou agora, né? 100% aí. Sim. Era uma briga que eu tinha, ó, desde o ano passado. Que bandeira que a gente levantou na escola tem que estar aberta. Tem que estar aberta, precisa voltar. Não tem risco. Criança não passa, né? Na época, a primeira cepa aí, criança não transmitia, não pegava e não transmitia. E o pessoal não queria levar para a escola porque tinha medo. Aí só depois de tomar vacina, só de tomar... E aí as crianças perderam esse estímulo. As crianças estão estressadas, né? Ansiosas. Eu tive criança de 7 anos se cortando. Entendeu? Por ansiedade de querer ir para a escola, de não entender o que está acontecendo, dos pais não darem atenção, de estar enjaulada dentro de casa. E tem muitos pais com medo disso ainda querendo manter a criança numa bolha. Né, gente? A gente precisa correr atrás, é o que eu falo. Em 34 anos, 1 ano e meio de atraso, ok. Mas para uma criança de 5 anos foi muito tempo. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Tem que colocar essa criança para fazer atividade física, para se alimentar direito, passar no pediatra, checar se está tudo ok. As que tiverem atraso de desenvolvimento, procurar ajuda, procurar um físio, procurar uma fono. O pessoal mais mental aí, procurar uma ajuda de uma psicóloga, é muito importante isso. Eu acho que uma coisa importante, vai viver, vai ser feliz, vai estar com os amigos, com a família, vai socializar. A gente pode, por favor. A gente deve. A gente deve, e por favor, chega de medo. Eu acredito piamente, pelo otimismo inveterado que eu tenho, o pior já passou. A gente não tem mais que ficar trancado, sem ver, com medo de ver. Acabou. Sim. Precauções devem continuar, sem dúvida, não tá é bom? loucura. Então não é assim, chega de medo, vamos pra rua e tudo bem. Não, gente, a pandemia não acabou. Estamos com uma variante aí que ainda está em estudo para ver. A gente deve ter notícias aí quando esse podcast breve, for lançado. Vamos ver aí se de repente não veio uma nova. Então, assim, vamos acalmar mais com cautela, né? Então, assim, tomar cuidado agora nas festas de final de ano. Quando estamos gravando esse podcast, aí foi cancelado o Réveillon em muitos lugares. Carnaval ainda não se sabe como vai ser, muitos lugares cancelaram. Eu acho que assim, vamos esperar a ciência mostrar, né? A ciência mostrou, ok, não tem problema essa cepa, a galera vacinada tá liberada. Mas vamos tomar cuidado também, né? A gente não pode ser radical para nenhum dos outros lados. Exato. O que a gente pensa é uma coisa, mas como médica eu preciso orientar o correto, né, para todos vocês. Então, não é hora ainda da gente aglomerar e achar que acabou e que está tudo lindo, maravilhoso. Os números mostram que realmente diminuiu, a maioria dos hospitais aí sem internação, diminuiu o número de mortes, graças a Deus. A gente está vendo hospitais que finalmente não tem mais uma pessoa na UTI com Covid. No hospital. No hospital, verdade. Mesmo numa enfermaria, isso é
Isso era inimaginável há um ano atrás, Exatamente. confesso. É muito... Mas assim, a gente tem que cercar de notícias boas, né, gente? Então, assim, acordar de manhã e ver jornais bons e ver, tipo, notícias boas. Porque se a gente entrar nessa... Tem muita gente ainda preso nessa, né? Ai, meu Deus, de novo, de novo. Esse pânico é muito perigoso. E as pessoas ou esquecem ou não sabem que acho que a pior doença não é a doença física, é a doença que vem daqui. Que daqui, só se aqui não tá bom, o corpo só é um reflexo daquilo que a gente pensa. Exatamente. Era basicamente isso, né, dos efeitos que eu vejo aí da pandemia. Eu acredito que estamos caminhando para o final. Exatamente. Temos uma luz aí no fim do túnel. E um rápido exercício de futuro, bem breve, bem objetivo, porque no futuro acho que a gente vai construir com vários presentes, que é o dia a dia. Em 2022, sei que a gente ainda tá numa fase assim, como que você enxerga as crianças, o ensino, como que esse 2022 já tá batendo na porta aí? Eu sou suspeita, porque eu acho que 2022 vai ser incrível. Gente, eu vou casar em 2022. Vou realizar meu sonho. Se meu marido colaborar, eu vou engravidar. Entendeu? A gente tem que pensar nas coisas boas. Sem pressão, gente. Sem pressão. Olha só. Vou deixar todos vocês aí de testemunha. Eu acho que, em relação às crianças, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão emocional delas ainda. Qualquer coisa que a gente perceber, né, já chamar, procurar ajuda profissional, seja pediatra, seja um psicólogo. Não ficar esperando evoluir. Qualquer atraso, a gente ir atrás também do profissional. Colocar essas crianças na escola. Se precisar de ajuda, colocar no reforço, né, para elas correrem atrás dessa questão. Psicopedagogia tá aí para ajudar muito nisso. Exatamente, a gente correr atrás desse tempo aí. O social, acredito que vai estar voltando aí super ao normal. Como eu falei, eu ainda acredito que a gente vai usar a máscara e o álcool gel aí durante um tempo. Porque, assim, o mundo tá muito doido, né? Nós estamos agora em dezembro, quando estamos gravando esse podcast, estamos com surto de bronquiolite. Caramba. Né? Que é uma doença que o surto é em março, que é em do abril, frio, do frio. Exato, mas assim, pelo menos aqui em São Paulo, nós vemos que tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Nossa. Nós ficamos doentes, as crianças muito mais. Os hospitais pediátricos estão lotados. Então, assim, tá uma bagunça os vírus, né? Então, a gente não sabe. Isso é efeito da pandemia também. Então, criança tudo enjalada dentro de casa, a hora que sai, o tempo no firma, os vírus estão se multiplicando. Aquela imunidade natural foi pro espaço. Exatamente. Então, acho que isso é importante, vai voltar isso. Estimular essa criança a fazer atividade física, né? Então, correr atrás desse prejuízo, gente. Essas crianças obesas não são bonitinhas. Ai, ele é tão bonitinho. Obesidade não é bonita. Nem para mergulhar muito assunto, até para os adultos, eu estava vendo uma imagem hoje, como isso é vendido, infodemia de novo. Uma pessoa notoriamente obesa, muito obesa, e assim uma matéria fala, veja, fulano está exibindo sua boa forma. Gente, desculpa. Não tem boa forma nunca, e nunca vai ter. E essa mensagem é ruim. Ah não, tá gordinha, tá legal, tá tudo certo. Gente, não tá. Exatamente. Vamos correr atrás do prejuízo aí. As crianças e os adultos, né? Procurar o médico, fazer seus exames, fazer seus check-ups. Calendário vacinal também, né? A gente tá falando aqui, mas muitos pais deixaram de fazer as vacinas de rotina da criança com medo de levar elas no posto de saúde. Tem lugares que vacinam em casa, tem laboratórios aí, clínicas de vacinação. Então, correr atrás disso. Atividade física, alimentação, né? Voltar. Estudo, vai estudar, vai ler, vai aprender matemática, português, vai aprender tudo isso. Exatamente. A gente tem que correr atrás desse prejuízo, então eu acredito nisso, no social, na escola, na saúde, né? A gente levar seus filhos no pediatra, fazer seus exames de rotina, ver como que tá isso, fazer o check-up, atividade física e o mental. Né, tirar as crianças da tela, tudo que a gente colocou no videogame, na televisão, tirar de novo, colocar essas crianças para brincar, seja na rua, no prédio, na natação, né, ela entrar em contato com outras crianças e ver, e qualquer coisa que vocês verem de diferente, sentirem de diferente aí, procurar ajuda profissional. Com certeza. E quando a gente fala de família, não, são frases que mas não existe nenhum outro sucesso, felicidade se a família não dá certo.
tem que cuidar desse que é o primeiro pilar de ter uma vida bacana aí. Exatamente. É isso. Muito bem, muito obrigada aqui Saudade pela sua presença. Ser host, falando assim bonitinha, mas ainda mais com um tema que pra mim sempre foi muita reflexão e falar um pouco sobre isso aí com essa audiência top que a gente tem aqui é muito bacana e faz só ter a certeza de que a gente vai ter um 2002 aí do jeito que a gente merece. Muito legal. Obrigado pelo convite. Pode me chamar mais vezes. Vou chamar. Vou pensar, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Que ele tem que voltar, não tem? Manda joinha. Se tiver bastante joinha, eu vou entender que é pra eu voltar aqui, então. Tá bom. Faz o seu merchan agora. Onde o pessoal te encontra? Opa, pra quem não sabe, além de fazer esses bicos de roxo aqui, eu trabalho na Mastermind de Treinamentos pra Baixada Santista, então um dia a gente ainda fala sobre isso, sei que é muito pra adulto, mas tem uma temática de criança que eu gosto muito, que isso teria muito a ver com aqui. Quem sabe, vamos negociar esse episódio aí pro ano que vem. Mas eu trabalho com treinamento de alta performance, liderança, vendas, gestão, oratória. Para quem está precisando ter um 2022 acima da média, que vai ser o ano da arrancada. Botem isso na cabeça de vocês. Por bem ou por bem duas vezes, vai ser um ano onde a gente vai se recuperar nas relações, no nosso trabalho, buscando a nossa melhoria contínua. O 2002 vai ser esse ano, então eu falo muito sobre esses temas no meu Instagram, que é Derek Faria Oficial, e vou adorar conversar e gosto muito de conversar sobre outros temas, como vocês sabem, foi lá na minha primeira participação. Adoro falar sobre esse mundo da pediatria, a qual eu aprendi a gostar muito e aprendo cada dia mais. Obrigado. Isso aí. E, gente, pra quem não sabe, minhas redes sociais, além do ser meu parceiro de vida, meu futuro marido, ele também que faz todas as minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube, parceria aí nos podcasts. E quem tiver interesse também de ir pra esse meio, querer entender um pouquinho mais, né? Pode falar comigo no HMKT_marketing, vou colocar o endereço aqui correto. E eu faço esse trabalho assim que a gente entende que quem não é visto não é lembrado. No digital se multiplica por 1000, então tem que saber se posicionar, tem que comunicar com as pessoas, porque vender nada mais é do que comunicar produtos e serviços. A gente pode com certeza fazer algo pelo seu trabalho, principalmente os profissionais da saúde, né, que trabalham tanto, sabem tanto, mas muitas vezes não sabem vender o seu próprio serviço. Então vamos conversar e temos coisas bem bacanas aí para oferecer. Te amo. Te amo. Gente, muito obrigada por mais um Fala aí, doutora Paty. Estamos encerrando o ano, então espero que vocês tenham umas boas festas, um Feliz Natal, um Réveillon, uma entrada em 2022 cheia de energia boa, com muita paz, muitos pensamentos positivos. É isso que a gente tem que focar, porque é isso que a gente atrai, é isso que o universo manda pra gente. Então vamos pensar em coisas boas, vamos desejar pros outros coisas boas, que o resto a gente se adapta. E 2022 vai vir com muita novidade por aí. Vai ter lançamento de curso Nasci Agora. Vai ter gravação de podcasts, um monte aí pra vocês. Vai ter um e-book, Vou Ter um Filho e Agora. E outras coisas que eu tô segurando aí pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de todos esses podcasts, todas essas novidades esse ano. Deixem comentários aqui, gente, escrevam o que vocês querem ver, sugestões de podcast, quem vocês querem que sejam convidados. Tem que ser nos comentários, senão o YouTube não mostra pra gente e nem leva esse podcast pra outras pessoas que pode estar com essa dúvida aí de como vai ser esse meu 2022 sem pandemia, que nem o que tá. Deixa nos comentários. Então é isso, gente. Bom 2022 pra vocês. Se cuidem. Beijo, beijo. Vai ter um e-book, Vou Ter um Filho e Agora. E outras coisas.